O titular absoluto do técnico Matheus Costa, que é o ponto de equilíbrio do Ipiranga na Série C do Campeonato Brasileiro. Roda a vinheta que eu te conto tudo agora. Fala aí, rapaziada! Salve, salve! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Espero que sim! Estamos chegando para mais um vídeo, mais uma resenha aqui no canal do Fábio Lazarotto Repórter no YouTube. Você que ainda não está inscrito no canal, te inscreva, ative as notificações, porque sempre quando pintar uma resenha nova, você recebe aí no seu telefone celular. Hoje nós vamos falar sobre um jogador que é o ponto de equilíbrio do técnico Matheus Costa e, segundo ele mesmo na entrevista coletiva pós-vitória sobre o CSA, é o único titular absoluto. Eu já falo mais sobre este jogador, porque antes eu quero dar um recado para vocês da Demarco Incorporações Imobiliárias. Somos especialistas em viabilizar o sonho do seu primeiro imóvel em Erechim e com filial em Santa Maria. Vá lá no nosso Instagram, confira os nossos empreendimentos e acesse demarcoconstrutora.com.br. Grupo Traçado, trabalhando na infraestrutura e no desenvolvimento de nosso país. Roca Engenharia e Arquitetura conta com profissionais qualificados e capacitados para desenvolver o seu projeto. Venha você também na Rua Marcelino Ramos e converse com a nossa equipe e realize o seu sonho através de um projeto bem elaborado por uma equipe competente e qualificada. Rapaziada, o futebol ele é apaixonante porque nem tudo que a gente pensa no futebol de fato acontece e não há verdades absolutas. Se a gente falar que a vida é dinâmica, no futebol é mais dinâmico ainda. O jogador que em outrora era vaiado passa a tornar-se ídolo. O ídolo hoje passa a ser criticado amanhã. É mais ou menos por aí que acontece no futebol. E para isso, eu quero trazer para alguns exemplos aqui do Colosso Alagoa para chegar à figura do jogador que hoje é fundamental no time do técnico Matheus Costa, o treinador do Ipiranga. Pré-temporada. Jogos treinos do Ipiranga em 2025, Galego vaiado pelo torcedor. Aliás, foi uma das poucas vezes nesses meus longos 16, 17 anos já que eu acompanho os bastidores do Ipiranga, que eu vejo um jogador ser vaiado em jogo treino. Nem amistoso era, nos jogos treinos. E isso aconteceu com o Galego, que depois tornou-se artilheiro do Campeonato Gaúcho. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo. Éric Farias foi vaiado inúmeras vezes em jogos no Colosso da Lagoa, no ano anterior a ele se tornar o Eric, que virou protagonista do time de Luizinho Vieira, vice-campeão gaúcho, um dos melhores atacantes do campeonato estadual naquela edição, que depois foi para o Vasco, voltou para o Ipiranga, foi protagonista mais uma vez e acabou indo para o Juventude, hoje está no futebol da Coreia. E aqui poderíamos falar de outros tantos exemplos. Peguei só alguns exemplos recentes para poder exemplificar para vocês a situação deste jogador aqui. Muitos torcedores, imagino que quem acompanha o canal do Fábio Lazarotto Repórter aqui, eu duvido que não tenha feito alguma crítica para o Charles, volante do Ipiranga. O Charles, de fato, não fez um bom primeiro semestre, o campeonato estadual dele acabou ficando um pouco aquém. Foi um jogador que fez parte do primeiro time titular do Matheus Costa naquela partida contra o Juventude, depois perdeu espaço, né, e acabou não conseguindo ter um bom estadual. Mas foi um jogador que baixou a cabeça, trabalhou, não ficou de bico e esperou uma nova oportunidade. E essa oportunidade veio no jogo contra o Londrina, onde o Ipiranga fez, quem sabe, a pior partida da Série C do Campeonato Brasileiro e o time melhora, inclusive marca um gol e tem um pouco mais de consistência no meio de campo a partir da sua entrada. No jogo contra o Itabaiana, não só fez o gol da vitória do Ipiranga, como também deu um equilíbrio ao time verde e amarelo no setor do meio de campo, tanto na marcação, mas também, né, dando um suporte especialmente para os zagueiros, né, os defensores, formando uma linha de 5. No jogo contra o Brusque, o time todo do Ipiranga não fez um grande jogo, mas o Charles foi um jogador combativo, né, e que acabou sendo também importante para o time verde e amarelo tomar um gol apenas numa bola parada.
Aí vem o jogo do Ipiranga contra a equipe do CSA, aonde ele faz o gol da vitória do Ipiranga, mais uma vez de cabeça, mas também acaba sendo um jogador que consolidou o sistema de marcação do Ipiranga, baixando muitas vezes para a linha de 5 e também atuando em alguns momentos numa linha lado a lado com o João Paulo. Na entrevista coletiva após-jogo, o técnico Matheus Costa garantiu, quando eu perguntei da estratégia de jogo dele para a partida contra o Anápolis em Goiás, se ele utilizaria uma linha de 5 desde o início da partida, não só em momentos circunstanciais do jogo. E o Matheus Costa foi claro e objetivo. Eu não vou passar a estratégia que nós vamos utilizar contra o Anápolis, porque o pessoal provavelmente vai estar ouvindo aqui. Mas eu posso garantir para vocês, o titular absoluto do meu time é o Charles. E em conversas nos bastidores com algumas pessoas ligadas ao vestiário do Ipiranga, o Charles é considerado, sim, peça fundamental no time do Ipiranga hoje. E coincidentemente ou não, a partir dessa afirmação do Charles, o Ipiranga tem tomado gols apenas em alguns momentos de bola parada ou até mesmo de cobranças de falta, como foi naquele jogo contra o Itabaiana, que teve uma cobrança de falta que a barreira abriu e um outro lance de um chute de longa distância, mas não do adversário entrando na área e criando chances, porque o Charles, de fato, deu uma consistência defensiva ao time verde e amarelo. E melhor do que isso, está fazendo também, inclusive, gols de vitórias. Então, quer dizer, hoje, o protagonismo do ponto de equilíbrio do técnico de Matheus Costa chama-se Charles. O que você acha disso? Charles foi o cara que deu esse equilíbrio ao time verde e amarelo? Deixa a sua opinião aqui embaixo do vídeo, porque eu quero saber também o que vocês pensam sobre isso. Futebol e o seu dinamismo, né? Então, ficamos atentos aí. Quem sabe não possa ser o Cristiano, né? O goleador do Ipiranga ali na frente. As coisas são muito dinâmicas do futebol, né? Isso a gente tem que estar preparado, por isso que não há teses absolutas. Rapaziada, para fecharmos a conta, eu quero dar um recado para vocês da System Software de Gestão, há mais de 38 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br. Express SA, conheça a antecipação de recebíveis e antecipe um valor que já é seu, mas que você receberia lá na frente, em Emílio Grando, a poucos metros antes do Caetá. E a Adega Brasil Bebidas, que conta com a maior variedade de bebidas do Alto Uruguai Gaúcho. Final de semana tem Dia das Mães, vai reunir, né, as mães aí para fazer aquele almoço de domingo, então passa lá na Adega e garanta as melhores promoções e as melhores opções de bebidas. Na Sidney Guerra, saída para Gaurama. Por hora era isso, grato mais uma vez pela audiência de todos e até a próxima!